Ser professor é lidar com uma jornada repleta de desafios e situações inesperadas. Em certos momentos, é fundamental buscarmos um instante de paz, de equilíbrio. Foi assim que, durante essa semana de reflexão sobre o Dia dos Professores, eu reservei um tempo para mim e fui a um parque aqui próximo de casa em busca de relaxamento e introspecção. E para minha surpresa, o cenário que eu encontrei lá foi um verdadeiro presente do universo. Uma chuva de pétalas cor-de-rosa caiu suavemente sobre mim, trazendo uma sensação de renovação e clareza. E foi assim que eu decidi contar para vocês como eu cheguei até aqui. Bem-vindos ao vídeo sobre a história de como eu me tornei professora. Como cada professor que passou pela minha vida fez parte dessa história. Lá no meu segundo ano, teve a professora Soraya. Ela era tão doce, tão gentil. Ela me fez sentir pela primeira vez como é ser a preferida de alguém. Alguns anos depois, eu tive a professora Meire de português. Ela era super rígida e comprometida, assim. E ela me fez perceber, ver os primeiros sinais do que é uma liderança. Do ensino médio, eu me lembro de alguns professores, mas eu vou destacar aqui o Jarbas, que era de língua portuguesa. Ele era impecável no tratar das damas, dos alunos, era assim que ele falava com a gente. Quanto respeito ele tinha pela língua portuguesa. Ele exigia letra bonita, caderno caprichado. Parecia que a língua portuguesa era uma arte. E olha que coincidência, é exatamente a mesma coisa que eu peço para os meus alunos, para serem sempre caprichosos. Na adolescência, eu comecei o meu primeiro curso de inglês com o professor Allen. E ele fazia parecer tão fácil aprender inglês. E foi exatamente ali que eu percebi que eu tinha potencial para aprender um novo idioma. Depois veio o professor Aurélio, com aulas que nos faziam sentir como se fosse a única aula dele do dia, da vida, de tão especial que era. E ele promovia assim, alguns encontros entre os alunos para a gente praticar o idioma, e nós nos sentíamos como amigos, né? E toda aquela inspiração, aquele amor, aquela devoção ao que ele estava fazendo ali, despertou em mim a vontade de estudar, de fazer faculdade, que eu nunca tinha tido antes disso. E aí eu fui fazer a faculdade e o mesmo curso que ele fazia na época, que era jornalismo. Olha só, quanta influência um professor pode ter na vida de uma pessoa. Porque foi ele que colocou esse sonho dentro de mim. E aí que a gente entende como os professores são transformadores. Aí, gente, vieram os professores da faculdade. A primeira delas, que eu quero falar aqui, foi a professora Sandra. Ela era incrível, desenrolou toda a linguística pra gente. Os nomes mais complicados, ela fazia parecer fácil. E me fez ficar apaixonada pelos sotaques, conhecer a história, era muito interessante o conteúdo dela. Depois veio o professor Laércio, sábio, calmo, com seu jeito tranquilo, me mostrou que a experiência chega com o tempo. E com o tempo eu ia perder essa vergonha, essa ansiedade que a gente tem quando está iniciando a faculdade, sabe? E por incentivo dele, eu me apresentei pela primeira vez num palco lotado para o sarau da faculdade, com texto adaptado por mim. E aí teve o Dimar, que era de língua portuguesa, que ele transformava qualquer noite cansativa, exaustiva, numa aula maravilhosa e inesquecível. Também tive sorte de ser aluna do Alá, que dava aula pra gente de literatura inglesa, entre outras. Fez a gente se apaixonar por o que antes era o barulho do rock, na melodia mais gostosa para os nossos ouvidos. Porque quando você começa a entender as letras, conhecer a história por trás delas, elas ficam apaixonantes. E o professor César, ele abriu os meus olhos para o mundo do inglês. Depois das aulas dele, tudo fazia sentido. As palavras agora tinham ritmo, tinham graça com o nosso professor poeta. Conhecer uma língua é uma forma de poder. E foi ali que eu percebi que quando eu ensino, eu me sinto parte do mundo. Teacher soa bem aos meus ouvidos. Que palavra mais linda. Como professora, eu recebo o carinho dos meus alunos, o reconhecimento de alguns pais e o apoio essencial do meu marido, da minha família.
mas essa homenagem é minha. Eu que faço a todos os meus professores que ajudaram a escrever a minha história. Aos colegas que seguem por perto, me motivando, me encorajando. O meu mais sincero muito obrigada. Só nós, professores, sabemos o que significa hoje em dia estar dentro de uma sala de aula. Eu agradeço a Deus todos os dias por me fazer forte, resistente. E vocês querem saber o final dessa história? Essa história ainda não tem o final. Sigo vivendo ela da melhor forma possível, trocando sorrisos, experiências com os meus alunos e vivendo ela da melhor forma que eu puder, porque finalmente eu achei o meu lugar no mundo. E é esse aqui. Até a próxima história. Bye!